possamos cada vez mais buscar conhecimento, orientação, para que possamos a cada dia sermos fiéis a Ti, termos a convicção de que somos apenas mordomos, de tudo aquilo que temos pertence a Ti, e o Senhor nos dá a oportunidade de, enquanto aqui estivermos, poder usufruir de um pouco das Tuas bênçãos, como também compartilhar com as pessoas ao nosso redor, bem como também com o avanço da Tua causa. Amém. Alguns pedidos foram colocados aqui nesta noite. Eu gostaria de interceder aqui por todos eles, pela família do Leandro, que está neste momento enlutada pelo falecimento do ente querido. Que o Senhor os console, que a esperança na tua breve volta, né, que a esperança de um dia encontrar seu ente querido no céu possa consolá-los neste momento tão difícil de dor. Que o Senhor Amém. ampare toda a família do Leandro neste momento e que o teu Santo Espírito os console nesta noite. Amém. Também te peço pelos projetos de construção que foi colocado aqui, ali na cidade de Caconde. No sábado teremos o lançamento da pedra fundamental, o início deste projeto, para que ali possamos ter uma linda casa de adoração a Ti, Amém. possamos ter uma igreja que seja um ponto de luz ali na cidade, onde as pessoas possam ter a oportunidade de entrar sim no lugar bonito, aconchegante, mas acima de tudo possam ter a oportunidade de entrar e encontrar a Ti e ter a vida salva para o Teu reino. Amém. Também te peço Amém. pelo projeto ali na cidade de Mojimirim, da Igreja do Laranjeiras. Estamos começando a trabalhar no projeto ali daquela igreja. Que o Senhor conduza todo este projeto, que o Senhor conduza também para que os meios possam ser conseguidos, para que a tua igreja ela possa continuar também crescendo, se desenvolvendo ali na cidade de Mojimirim, Amém. e que possamos, muito em breve, termos ali no bairro Laranjeiras um ponto de luz também naquele bairro, onde as pessoas possam ir para te adorar, para louvar e engrandecer o teu nome, que as pessoas também do bairro possam enxergar ali um oásis onde elas possam encontrar Jesus, ter a vida transformadas e também serem salvas para o teu reino. Amém. Também te peço, ó Pai, pelo Joelson, os estudos que ele tem dado, pessoas que ele tem compartilhado a tua palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa continuar tocando no coração, que as pessoas possam entender a cada dia a tua palavra e que elas também possam tomar uma decisão, entregar a vida em tuas mãos. Também Amém. te peço pela Rose, que o Joel se colocou aqui, que tem visitado ali a igreja, pelo seu pai que está enfermo, que o Senhor o cuide dele, restabeleça a saúde dele conforme a tua vontade. E também esteja com a Rose, que tem buscado a tua igreja, que ela possa encontrar ali a paz, o conforto que necessita também para que ela possa compreender e aprender também cada vez mais sobre o teu amor e assim também possa, conhecendo, compreendendo, possa tomar também a decisão de entregar a vida em tuas mãos. Também Amém. te peço pelo professor Wagner, que o Senhor continue com ele nos seus projetos, continue com ele no restabelecimento da sua saúde, no caso aqui da voz, que ele possa, o quanto antes também, estar bem, curado, para continuar cumprindo também os seus compromissos. Também te peço pela igreja ali de Engenheiro Coelho Centro, o senhor sabe o quanto eles estão ali empenhados para que a tua igreja possa ser concluída, para que a igreja ela possa estar acabada, confortável, seguro, para que as pessoas possam também ali poder ir para te adorar, para louvar o teu santo nome, para levar os amigos também, para que possam conhecer, e que a igreja ali continue sendo esse ponto de luz naquela cidade, espalhando a esperança, o amor de Jesus, e onde muitas pessoas, através dos vários projetos que eles têm feito ali, possam também ter a oportunidade de entregar a vida em tuas mãos.
Amém. esteja conosco durante os momentos que teremos aqui nesta noite, para entendermos melhor a tua vontade através da leitura que fizemos. Tudo isso, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. Bom, a gente vai dar uma recapitulada aqui. Vocês já teve pessoas melhores, né, Joel? Só recapitulando aqui. Mas eu selecionei alguns textos, assim, das leituras. A gente deu o capítulo 31, 32 e 33, né? O 31, ele fala das ciladas de Satanás. O 32, ele fala da riqueza mal empregada. E o 32 e o 33 da solidariedade com os pobres. Então, eu vou compartilhar aqui, eu fiz aqui algumas anotações e sublinhei no livro, mas como não dá, eu peguei o texto aqui na internet, sei que vocês também estão com o livro na mão aí, e eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu destaquei, né? Sendo algumas coisas assim que me chamaram mais atenção. Alguns quase que eu selecionei tudo, né? Porque você vai selecionando, aí você vai para o segundo parágrafo, também é interessante, é uma coisa que mexe com a gente, mas alguns eu selecionei um pouco mais, e aí a gente vai conversando, fiquem à vontade, a ideia é que a gente possa compartilhar e crescermos juntos, né? Através dessa leitura aqui. Deixa eu só ver aqui que eu estou com mudar aqui o esquema, senão não vai aparecer que eu estou com duas. Bom, apareceu para vocês aí? Sim, pareceu. Tudo certinho. Ó. Então, a gente vai começar aqui pelo capítulo 31, que fala das ciladas de Satanás, né? E o que eu achei bem interessante, logo no começo aqui, eu vou até fazer um sublinhado aqui, só para vocês entenderem aonde é que eu estou, né? Que Ellen White já faz assim um alerta, né, das estratégias de Satanás agora nesses últimos dias. Que ela começa assim, né? Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir, pelo seu poder enganador. Por meios de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-las sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar os mandamentos de Deus, né? Eu achei muito interessante, porque, né, as igrejas por aí que ela fala, né, que já estão embaladas para dormir, eles não se preocupam mais, né, porque já está nos planos e atende às necessidades que praticamente ele já tem. E é que fala, né, que ele busca com seus anjos estratégias diretas para atingir ao povo que aguarda o segundo advento de Cristo e se esforçam para observar os mandamentos de Deus. E eu fiquei pensando, né, o quão atacado nós somos, porque Satanás, ele busca com seus anjos olhar cada situação, cada projeto que a gente faz, cada estratégia que a gente usa, e eles desenvolvem, ela fala que eles desenvolvem estratégias pensando em como pode atingir. E aí eu fiquei pensando, né? Eu vou voltar aqui, né? Fiquei pensando, porque a igreja ela trabalha o foco na missão, né? Como a gente pode cada vez mais atingir mais pessoas, compartilhar a palavra de esperança, compartilhar as verdades que a gente acredita, a guarda do sábado, os dez mandamentos. Mas enquanto a gente trabalha, né, a gente dedica tempo e isso mostra que a gente cada vez mais a gente tem que realmente dedicar tempo
desenvolver estratégias para que a gente possa ser assertivos nas nossas ações, né? É claro que sob a guia do Espírito Santo, influenciado e deixando ser guiados pelo Espírito Santo, mas do outro lado, Satanás ele está constantemente, né, desenvolvendo estratégias também para que possa nos atacar, né? Para que possa contrapor tudo aquilo que a gente tem procurado fazer, que a gente tem procurado desenvolver, né? E aí ela continua, né? Deixa eu voltar aqui no texto. Que seria né, as nossas obrigações. E ela diz assim, olha só o que Satanás fala, o grande enganador. Diz o grande enganador, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Né? Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja. Esses dias a gente estava conversando aqui, né, na associação. Hoje, o quão bombardeado nós somos, né? E de muitas coisas que tentam nos tirar do foco, né? Redes sociais aí, são das mais diversas possíveis, outras coisas, né, que nos atrai às vezes a atenção, filme, Netflix e outras coisas mais, que são tudo artimanhas para quê? Para que a gente perca o foco. E quando a gente perde o foco, né, de compartilhar a mensagem do sábado, dos 10 mandamentos, acontece isso que o texto coloca aqui, né? Satanás conseguirá ter conseguido, né, levar o mundo e a igreja também para as trevas, né? Por isso que eu vejo como um grande desafio nosso a cada dia mantermos vigilantes, né? Focados na missão, buscando a orientação de Deus através da sua palavra. O Professor Agnor aí é do mundo acadêmico, né, professor Agnor? E a gente ouve falar, né? Não somos desse mundo acadêmico, mas geralmente quando a gente vai fazer um TCC ou desenvolver alguma tese ou algum artigo, a gente sempre busca literaturas, né? E várias literaturas para poder embasar aquilo que a gente tá escrevendo ou uma ideia que a gente tá defendendo. E a gente estava conversando esses dias aqui com um grupo de líderes justamente sobre um pouco sobre essa questão de buscar conhecimento, né? E às vezes a gente se depara buscando conhecimento, né, em algumas redes sociais voltada para o aspecto profissional, ou às vezes em muita literatura, livros que várias pessoas aí, vários gurus da área de administração, de liderança escrevem. E aí a gente chegou à conclusão que, né, é importante sim, mas tudo isso não é um conteúdo primário, né? Porque o conteúdo primário que a gente tem, seja ele para qualquer aspecto da nossa vida, seja para liderança, gestão de pessoas, né? A Bíblia traz todo o conhecimento necessário para que a gente possa guiar a nossa vida, né, segundo a vontade de Deus e segundo a orientação que Ele quer para a nossa vida. E às vezes a gente busca em fontes secundárias, não que seja errado, né? Mas a gente esquece da fonte primária. E aí, esses dias eu estava justamente pensando nisso, né? Eu estava fazendo um curso de liderança da Andrews,
E vários livros pediram para a gente ler, vários materiais a gente tinha que escrever falando sobre liderança. Mas poucas vezes a gente, devido ao mundo acadêmico, né? E aí tem que buscar literaturas que tem toda uma explicação técnica aí, né, professor Wagner, aqui. Mas o que me chamou a atenção é que às vezes eu estava buscando tanta orientação, né, nessas fontes que seriam secundárias, que a Bíblia mesmo, sendo a fonte primária, ela estava ficando em segundo plano. Até que um dia, conversando com o pastor Jimmy, e aí ele citou uma coisa muito interessante, né, que ele estava conversando, a gente estava num curso, no Congresso Atos, e aí ele falou ali para o pessoal, numa das palestras dele, que, né, ele indicava para que quem é empreendedor, quem quer, né, o mundo de negócios, quem é que lesse todo dia um capítulo de Provérbios, né? Porque Provérbios são 31 capítulos, então cada dia você lê um, no final do mês você lê o livro de Provérbios todos. E aí eu fiz um teste durante um mês, cada dia eu lia um capítulo de Provérbios. E cada dia eu tirava uma lição de liderança para a minha vida. E aí até comecei a compartilhar com os colegas aqui da associação. Cada dia você ia lá na Bíblia, você encontrava, olha, isso aqui tem a ver com relacionamento de pessoas, isso aqui tem a ver com a produtividade, isso aqui tem a ver com, né, ser fiador ou não, se responsabilizar por alguma coisa. Ou seja, cada dia a gente tinha tirava uma lição e um aprendizado diferente. E a Bíblia sendo a fonte primária de uma liderança, né? Então, às vezes, a gente nessa correria, e o capítulo fala das ciladas de Satanás, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente é tentado a buscar muitas fontes secundárias, boas, não que elas sejam ruins, mas são secundárias, e a fonte primária vai ficando em segundo plano, né? Joel, Sim, aqui no esse segundo parágrafo, já que você comentou, é impressionante a forma como ela chama a nossa atenção para a questão de quão robusto é o ataque do diabo, né? E não é robusto simplesmente porque ele é forte, mas é porque ele tem uma estratégia, e é uma estratégia extremamente eficaz naquilo que ele propõe, né? Que é de desviar o nosso olhar. Então, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo. Então, ele está especificamente interessado em atacar a cada um de nós, aqueles que professam guardar o sábado, guardar toda a lei de Deus e pregar a lei de Deus, né? Antigamente, vocês lembram que o pessoal costumava dizer assim, você é católico? Eu sou, mas não praticante, né? Então, tem o praticante e o não praticante. Então, hoje, infelizmente, na Igreja Adventista, nós temos os praticantes e os não praticantes. É claro que nós não usamos esse termo, a gente usa os nominais, né? Ah, eu sou um adventista nominal, só leva o nome. Mas, de fato, a preocupação dele aqui, do inimigo, não é contra os adventistas nominais. Esses não têm importância para ele, afinal de contas, acaba não impactando. impactando ou interferindo no trabalho dele, mas ele está interessado, Geraldo, justamente nas pessoas que causam de fato um impacto no inferno, aqueles que pregam. Então, assim, os pastores estão na linha de frente, irmãos e irmãs que de fato colocam o seu coração na obra missionária, né, voluntariamente, por amor a Deus, esses são os grandes alvos do inimigo. Então, acidentes, doenças, enfermidades, situações calamitosas podem afetar essas pessoas e muitas vezes, né, a gente não conhece, não sabe, mas algumas vezes, obviamente, Deus permite e é uma ação direta de Deus para nos, né, temperar, para nos moldar. Aí tem a ver com as provações, mas outras vezes são tentações, são realmente, como o título diz, ciladas do inimigo. E aí você mencionou, o mundo está cheio de atrativos, o mundo está cheio de armadilhas, de situações, de coisas. Recentemente foi lançado aí o filme da Barbie, né? Semana passada eu participei aqui, assistindo aqui a live do Dr. Rodrigo Silva e da Fabiana Bertotti, fiquei acompanhando aqui.
eles comentando e a origem da boneca, a repercussão que isso trouxe, reverberando dentro da igreja, indo aqui e ali com irmãos. Eu, né, não sou de visitar esse tipo de lugar, de assistir, enfim, mas você percebe que as pessoas, para querer estar por dentro, elas vão, elas frequentam, então elas acabam participando, e aí você pensa, eu deveria estar focado na missão, no pregar o evangelho, ou eu deveria estar focado em, sabe, em outra coisa? Então, qual é o nosso negócio, né? Por assim dizer? Nosso negócio é salvar pessoas, é se envolver inteiramente na pregação. Claro que ela tem várias vertentes, né? E cada um de nós, com os nossos talentos, deveríamos envolver diretamente. Nós, da área mais técnica, dando este suporte técnico, mas com todo afinco, e usando também o tempo e talento para falar para pessoas, encontrar pessoas e assim por diante. Então, é muito cuidado que todos nós aqui deveríamos ter, justamente com essas coisas periféricas, porque elas vêm para distrair. O termo seria distração. Ele usa de tudo para nos distrair, tudo mesmo. E vai continuar usando, né? E cada um de nós, obviamente, temos aí as nossas limitações e os pontos fracos, né? E ele atua exatamente nesses pontos fracos. E aí você disse, né? Buscar a palavra é a nossa salvaguarda, né? Jesus, quando foi tentado, sempre utilizava da ferramenta principal, que era está escrito, ou seja, tinha comunhão, tinha ali a orientação da palavra de Deus. Legal, Gelson. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Algum destaque que anotou desses dois primeiros capítulos aí? Senão, eu vou aqui para a segunda parte aqui, que aí né, como é que Satanás, através dessas estratégias, qual a orientação que ele passa a seus anjos para que trabalhe essas estratégias em cima de cada um de nós, né? Olha só. Então ele fala assim, ó, ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro, aqueles que têm dinheiro, se embriaguem com os cuidados desta vida. Opa, vou aqui. Ou seja, fiquem focados com as coisas dessa vida. Então, apresentai o mundo diante deles e sua mais atraente luz. Que eles acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar com que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos. E não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará de Deus, né? E aqui o que me chamou a atenção, né? Ele diz, né? Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e conseguiremos separá-las do povo de Deus, né? O perigo do egoísmo e o perigo da cobiça. E aí Satanás ele oferece um cardápio repleto, né, de muitas coisas para justamente fazer o quê? Nos tirar o foco. E não são coisas ruins, né? São muitas coisas boas, coisas que às vezes necessitamos e acaba, às vezes, tirando o nosso foco e também levando a nos esquecer, inclusive, de quem é o dono daquilo que temos, né? A gente jamais pode esquecer, a gente já viu em outros capítulos, né? Que Deus é o dono, somos apenas mordomo e ele nos confia, sim, com o objetivo de nos mantermos aqui neste mundo, manter a nossa família, né? Mantermos as coisas essenciais para a nossa vida, mas também para que os recursos dele, que chegam através de nós, também possam ser empregados na sua causa para a salvação de pessoas, né? E as estratégias de Satanás vamos dar um cardápio farto de coisas aonde distraiam, aonde eles possam ganhar, sim, ganham os recursos, porque Deus abençoa, mas eles são levados, distraídos
do foco e do propósito, e os recursos acabam sendo usados para N coisas e muito pouco para a obra de Deus, né? Então, esse é um grande desafio que todos nós enfrentamos, que é o foco, né, nas coisas de Deus, é o foco na fidelidade, de entendermos que Deus é o dono, somos apenas mordomos, que devemos ser fiéis, né, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, ser fiéis na pregação do evangelho, contribuindo para a expansão do reino, e não nos deixar ser levados por essas estratégias e armadilhas, né? Porque são muitas, né? São muitas das mais variadas. Esses dias eu estava conversando aqui com um líder de igreja, né? E ele estava injuriado, e talvez aqui, né? Acho que todos são tesoureiros ou de mordomia e sabem os desafios. Tem vários aqui que estão em igrejas que estão em construção, outras igrejas que estão aí começando o processo de construção, às vezes já é reforma, às vezes é manutenção da igreja, nunca acaba, né? E ele estava muito indignado porque na igreja que ele frequentava, assim, as ofertas eram muito poucas e mal dava para cobrir as despesas da igreja ali, né? E ele estava indignado porque algumas pessoas que eram ali da igreja, às vezes até líderes, né, quando falavam em ajudar a igreja, né, uma oferta, ou o pacto, ou uma oferta, às vezes, de sacrifício para algum projeto específico da igreja, a pessoa falou, não, não tem como, não dá, não tenho condição. E ele falou assim, para ajudar a igreja, dar uma oferta de R$ 100, não dá. Mas para um final de semana, né? Às vezes sair com a família e fazer um lanche e gastar R$ 500, aí tem, né? E não tem nada de errado sair com a família, lanchar, comer, tá tudo certo, né? A questão que fica é o que é o essencial e aquilo que é a estratégia de Satanás para tirar o foco, né? Ou para me levar a usar as bênçãos que Deus tem me dado em coisas que não são essenciais, né? São às vezes mais por prazer, por lazer, e não consigo de fato ajudar no avanço e no desenvolver da obra de Deus, né? Então, é uma preocupação, né? Porque quando a gente vê no texto, Satanás, ele reúne seus anjos e ele define estratégias, né? E vai para cima. Ó, vamos lá, vamos, como diz o texto, né? Vamos embriagá-los com várias coisas, vários cuidados desta vida. Vamos fazer com que fiquem sobrecarregados com muitas coisas que eles tenham que fazer. Para quê? Para que não sobre condições para que eles possam ajudar a igreja, né? Jair, Então, aí é a reflexão que eu faço para mim, né? Como é que, dentro do meu cuidado com as bênçãos que Deus tem me dado, aquilo que é necessário, importante, e aquilo que talvez eu esteja sendo refém já das estratégias de Satanás, para que eu fale assim, ó, não dá para ajudar, já estou comprometido com um monte de coisa, mas quando eu vou ver, eu vou, né, analisar com mais cuidado, às vezes ali já tem coisas que fazem parte das armadilhas que estão me levando, né, para um lado, aonde eu perco o foco e acabo entrando nesse redemoinho de coisas que aparentemente parecem importantes, que aparentemente parecem essenciais, mas que, na verdade, não são e são apenas passageiras e que não contribuem com a edificação do reino. Gelson. sim, você falou bem aí que a questão dessas distrações, e ela menciona aqui fazer com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino. Então, há pessoas que elas têm o seu trabalho e elas colocam toda a sua energia no trabalho, mas não o trabalho somente para o sustento, a subsistência, né, a manutenção do lar, mas também para procurar enriquecimento. E não estou dizendo que seja errado a gente enriquecer, tá tudo certo enriquecer, mas o enriquecer para quê? Né? Então, ela menciona aqui
sobre não precisamos temer a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente separada do povo de Deus. Ou seja, se a finalidade do trabalho não for apenas a manutenção da família e a expansão do reino, ela se torna cobiçosa, ela se torna egoísta, porque ela vai querer acumular riquezas para desfrutar em outros prazeres, e aí acaba não tendo essa concepção. É uma coisa, assim, extremamente difícil de tratar com as pessoas quando estas não têm essa visão do conflito e o visão da importância dos recursos para a ser empregado para o reino e não para ser empregado apenas para o deleite pessoal. Quando a gente olha na Bíblia para algumas pessoas, a gente percebe nitidamente que a preocupação primária deles era a expansão do reino e era secundário comer e beber, né? Jesus mesmo disse, olha, vocês estão preocupados com a comida, bebida, né? Com essas coisas que perecem, é o reino. Isso daí fiquem tranquilos. Busquem em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, a justiça, e as outras serão acrescentadas. Então, olhe para os pássaros. Então, a visão de Cristo é que ele vai cuidar de nós e que aqui é apenas uma passagem, uma peregrinação, né? Se a gente olha para a vida de Abraão, Abraão sai de Ur dos Caldeus ali, uma cidade maravilhosa, né? E com dinheiro, e ele não constrói casas quando ele chega em Canaã, ele habita em tendas. Era como um manifesto de Abraão dizendo: aqui não é meu lugar, aqui eu estou apenas de passagem. Então, o trabalho, aquilo que a gente recebe, a gente mantém a casa, mantém, mas o foco deveria ser a manutenção do reino, das coisas de Deus, porque aqui as coisas vão perecer, né? Tudo vai passar e o que fica mesmo é a palavra do Senhor. Então, é realmente bem importante a gente comentar isso daqui, né? E olha só, um comentário que ele fala o seguinte, ó, os que alcançam êxito ao terrível preço da submissão à vontade e aos planos de Satanás descobrirão que fizeram dura barganha. Tudo no negócio de Satanás se consegue a alto preço. As vantagens que apresenta são uma miragem. As grandes esperanças que oferece são alcançadas com perda das coisas boas, santas e puras. Confunda-se sempre Satanás com as palavras. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo irá bem. Jailton, Oi, Oscar. queria frisar uma parte que você comentou, e o Joelson também, desse último capítulo aí, que o Joelson falou sobre controle das finanças e olhar sempre com prioridade ao estabelecimento do reino de Deus, né? E a igreja, o Espírito de Profecia sempre prega também que a gente deve controlar financeiramente tudo. Então, é um bom conselho, é uma boa técnica, uma boa atividade. Agora, corre o risco de você, de você ser bom, ser um técnico, ser um financeiro, controla tudo certinho, amém por isso, mas se você não edificar o reino junto, não tem valor, ou não chega a uma conclusão final boa. Então, é um cuidado assim, é uma linha tênue. Olha, é muito bom cuidar do financeiro, mas cuidar só do financeiro sem o, a edificação do reino, a gente pode estar perdido também dessa forma. É uma coisa assim que eu aprendi desde pequeno, é controlar bem as finanças. E foi difícil no começo, mas sempre estabelecer uma parte do reino de Deus no teu controle. E aí é a linha tênue onde você tem que cuidar muito de sempre junto com o seu projeto financeiro, teus cuidados, também estabelecer o reino. Verdade, Oscar, bem lembrado aí. Alguém mais aí? Acho que alguém levantou a mão, não? Eu queria ler com vocês essa outra parte aqui, né, que fala da experiência religiosa, e a gente fala assim, né, os ricos, e aí eu mudei, né, tirei os ricos, mas coloquei eu aqui no lugar, sou rico, né, não no sentido da riqueza de muitas posses, mas sou rico porque o que Deus tem me dado é o suficiente para que eu possa viver bem com a minha família e também ajudar no desenvolvimento da obra de Deus.
E ela coloca assim, né? Eles são tentados a empregar seus recursos na condescendência consigo mesmo, né? Então, eles são tentados a gastar consigo mesmo, na satisfação do apetite, né? E a gente vê, às vezes, o quanto se gasta, né? Na satisfação do apetite, no adorno pessoal ou no embelezamento do lar, né? Então, eu acho que todos são tentados, de alguma forma, a usar os recursos em algumas dessas áreas, né? Seja consigo mesmo, seja na satisfação do apetite, seja nas coisas pessoais ou no embelezamento do lar. Para esse fim, não hesitam em gastar livremente e até de maneira extravagante. Mas quando solicitados a dar ao tesouro do Senhor, a edificar a causa e a levar avante a sua obra, ela fala, aí muitos vacilam, né? Então, quando é para as coisas para mim, né? Às vezes eu acho que é importante construir algo, ter um patrimônio, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma casa organizada, bem arrumada, bons equipamentos, bons eletrônicos, né? Boas roupas. Mas quando é confrontado, né? Às vezes com o pedido para ajudar a igreja, né? Será que eu tenho a mesma disponibilidade, né, de ajudar quando eu sou lá deparado com uma propaganda de um eletrônico, de um equipamento de informática que me agrada, que eu tenho interesse? Daí eu fiquei pensando nisso, né? Porque às vezes me coloco em situações de coisas que eu quero, né, pessoalmente, e às vezes até entra em você parcela, vai lá, compra em 5, 10, 12 vezes, né? Mas às vezes quando tem um projeto da igreja que foge daquele tradicional ali do meu dízimo e da minha oferta, né? Aonde tem um apelo fora do corriqueiro, às vezes eu falo, não, né? Aí já estão querendo demais, aí eu já tenho o meu fixo aí, o meu básico, né? E esse texto veio para mim, né? Me fez refletir nesse aspecto, né? Será que às vezes eu não estou olhando muito para essas coisas que envolvem o eu, né? As minhas coisas pessoais, e quando eu sou deparado com algo que é para a igreja, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento de um projeto missionário, ou às vezes até para um projeto mesmo também de construção, aí às vezes eu não, mas eu já faço aquilo lá, né? E eu, olhando assim, às vezes, eu percebi que às vezes a coisa ela está desequilibrada, né? Tenho mais propensão para as coisas, né? E mais liberalidade até para as coisas, às vezes pessoais, do que para as coisas de Deus e da igreja, né? Então isso me fez refletir aí bem de como, né? Porque às vezes na leitura rápida, né? A gente lê assim, os ricos são tentados a gastar seus recursos. É os ricos, né? Eu não me enquadro nesse quadro de rico, né? Isso aí é lá para os ricos, então não serve para mim. Isso aí é para outros, é para os ricos. Os ricos são aqueles que têm muito dinheiro e tal, né? Mas quando eu olho, né, o que Deus já me deu, né, o que Ele tem me dado, o texto serve para mim também, né? Não que eu seja rico igual o Joelson, né? Tem a cara da riqueza, assim, ou do professor Agnor, que mora ali, né? Mais na fazenda, né, professor? Mas me fez refletir, né? Será que de fato eu tenho sido levado, né, a essas tentações de gastar com as coisas voltadas para mim e às vezes deixar as coisas de Deus em segundo plano? Bom, vamos avançar aqui, né? Senão a gente não termina os 3 capítulos. O segundo capítulo fala da riqueza mal empregada, né? E tem muito a ver com isso que a gente acabou de ler aqui,
né? Como é que eu emprego os recursos, né, que Deus me deu? Porque as bênçãos de Deus são riquezas na nossa vida, né? De várias formas, né? Deus tem nos abençoado. E eu vou compartilhar o texto aqui para a gente poder dar uma lida aqui, né? Eu separei esse segundo parágrafo aqui, que fala assim, ó: muitos há que, em seu coração, acusam a Deus de ser duro patrão, porque ele reclama suas posses e seu serviço. Mas nada podemos levar a Deus que já não seja dele. E aqui, mais uma vez, ela nos traz a real compreensão, né? E nos coloca no nosso devido lugar, né? Porque tudo é dele, né? Não podemos levar nada a Deus que já não seja dele. Tudo aquilo que temos, né, são bênçãos de Deus que ele nos proporciona a ter. Todas as coisas vêm de ti, disse o rei Davi, e das tuas mãos tomamos. Todas as coisas são de Deus, não somente pela criação, mas também pela redenção. Todas as bênçãos desta vida e da vida vindoura não são concedidas, nos são concedidas seladas com a cruz do Calvário, né? Então, esse capítulo fala das riquezas mal empregadas. E aí, primeiro parágrafo já nos traz a realidade de novo, aquilo que você tem, né? A riqueza que você tem, de quem é? E sendo de Deus, como você está usando? E para mim, assim, essa compreensão, né, de dono e mordomo é que me dá a exata noção de como me relacionar com as riquezas de Deus que ele permite que passe pelas minhas mãos, né? E a gente fala muito disso, né, no Congresso Atos de Mordomia, né, quando a gente fala das ofertas direcionadas, ofertas dirigidas, né? Se a gente não tem a real compreensão de que Deus é o dono e ele já orientou como é que as ofertas da igreja elas devem ser distribuídas para que a igreja ela avance cumprindo a missão, não só localmente, mas olhar, né, o globo como um todo, porque essa mensagem tem que ser pregada em todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, né? O dono de todos os recursos, ele já deu as orientações corretas de como os recursos devem ser aplicados. Não cabe a eu, mordomo, querer dizer como deve ser utilizado. Não cabe a mim, como mordomo, querer fazer a minha vontade quando o dono já deu as orientações claras de como deve ser usados os recursos dele, né? Então, essa compreensão clara de que Deus é o dono de tudo, somos apenas mordomos e por um pequeno espaço de tempo, né? E é muito pequeno mesmo o espaço de tempo que a gente vive, se Cristo não voltar, né? É 90, 100 anos que a gente vive, é um pequenino espaço de tempo, e nesse pequeno espaço de tempo, ele que é eterno, ele nos dá um pouquinho daquilo que é dele, para que a gente possa viver, sobreviver, contribuir com a expansão do reino, e depois a gente vai embora e Deus continua sendo dono de tudo, né? Então, essa compreensão, né? E cada vez que a gente lê várias vezes aqui no Conselho sobre Mordomia, Ellen White reforça esse conceito, né, do dono e de que somos apenas mordomos. Joelson. Uau, olha, esse capítulo aqui eu achei impressionante. Só destacar dois pequenos pontos. Um você ainda não chegou, que está logo abaixo disso. Só dar um Diz spoiler. aí que eu compartilho aqui, Prisa. Tá. O primeiro é, você acabou pulando, mas a riqueza acumulada não é simplesmente inútil. Lá no comecinho lá, ó, primeira sentença. A riqueza acumulada não é simplesmente inútil, é uma maldição. Então veja, né? Quando a gente lê aquela parábola que Cristo conta dos talentos, né? E ela está se referindo a essa daqui, porque ela fala aqui, ó, nesta vida é uma cilada para a espiritualidade, desviando as afeições do tesouro celestial. No grande dia de Deus, seu tesouro, seu testemunho quanto aos talentos não usados e as oportunidades não deixadas condenará seu possuidor. Então, não adianta ficar acumulando, acumulando, guardando, guardando. Jesus diz assim, louco,
essa noite pedirão a tua alma, e o que tem guardado para quem será? Então, o que você está falando agora, né, de usar conforme como mordomos os recursos, e é isso mesmo. É muito perigoso você, nós, né, queremos simplesmente ficar acumulando riquezas para ficarmos ricos neste mundo, sendo que aqui realmente é uma passagem, quando, na verdade, os recursos deveriam ser empregados para o reino de Deus, e a gente ter uma vida mais modesta, ou ter uma vida, claro, dentro das possibilidades, um conforto, segurança, tudo certo, mas entender que os meios, recursos que Deus nos concede, não é somente para isso, embora também seja, mas é especialmente para a pregação do Evangelho. E ela diz o seguinte: essa visão que você está trazendo, e obviamente Ellen White traz aqui nesses capítulos, Jair, não é fácil da gente obter mesmo. Por isso que muitas pessoas na igreja fazem o que você acabou de dizer. Ou elas não ofertam, ou quando oferta, querem dar o destino que elas querem para suas ofertas, e não aquilo que Deus já estabeleceu. E aí ela fala o seguinte, ó, transformados pelo amor, já é o próximo parágrafo, depois desse que você leu. A verdade inculcada no coração pelo Espírito de Deus expulsará o amor das riquezas. O amor de Jesus e o amor ao dinheiro não podem habitar no mesmo coração. Isso aqui é muito, muito importante. Então, essa verdade inculcada no coração pelo Espírito de Deus é essa verdade que expulsará o amor das riquezas. Então, é o amor a Deus que tira o amor das riquezas. E o amor de Jesus é o amor, e o amor de Deus não pode realmente habitar no mesmo coração. Ou a gente tem Deus no nosso coração e a gente ama a Deus e as pessoas, nossos semelhantes, aí nós pregamos, ou a nossa afeição vai estar nos recursos, e aí a gente vai lutar e só correr atrás do dinheiro e o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, conforme o apóstolo Paulo menciona. É isso. E se você continuar lendo esse restante aí, ele fala que de tal maneira o amor de Deus ultrapassa o amor ao dinheiro, que seu possuidor se desvencilha das riquezas e para Deus transfere as afeições. Pelo amor, é então levado a atender às necessidades dos necessitados e ajudar a causa de Deus. É para ele o maior prazer dispor corretamente dos bens de seu Senhor. Não considera seu tudo que tem e fielmente desempenha seu dever como despenseiro de Deus. Então pode guardar os dois grandes mandamentos da lei: amarás ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Então, essa é a recomendação. É fácil? Não é fácil. É o Espírito Santo no coração agindo diariamente, que vai expulsar do meu coração o desejo de possuir, o desejo de ter, o desejo de conquistar, esse apego às coisas materiais. De outra sorte, dificilmente nós vamos conseguir vencer essa dura batalha, porque o inimigo ele vai nos tentar mesmo, e até porque nós gostamos de conforto. Quem não gosta? Eu gosto de boas coisas, né? Boa refeição, bons lugares, e tudo isso tem um custo. E quando você vai buscar essas coisas, o dinheiro está ali, né? Está envolvido. Mas bem colocado, Joel. Eu tinha até sublinhado também essa parte, né? O Uhum. amor a Deus é que vai fazer toda a diferença. E termina aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí eu já pego o gancho por 33, que fala sobre solidariedade aos pobres, né? O cuidado que a gente tem que ter, a preocupação, né? A Bíblia diz, né? Os pobres sempre tereis convosco. E esse capítulo ele traz assim o cuidado que a gente tem que ter como cristão, né? Em auxiliar, né? As viúvas, os órfãos. Mas me chamou a atenção também aqui que Ellen White traz conselhos que a gente também tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter, sim, o cuidado, buscar auxiliar, mas que a gente também tem que tomar o cuidado para não deixá-los mal acostumados, né? Pessoas que se acostumam a viver é, recebendo, recebendo ajuda e não se desenvolve buscando meios para poder, depois de um determinado momento, passando por dificuldades, mas que consiga buscar por si só as condições
para poder se manter, se sobreviver. Aquela velha história, né? O Não basta assistencialismo, só né? eu dar o peixe, né? Mais importante que dar o peixe é ensinar a pescar, Ô, né? E ela Gelson, fala, oi, desculpa, só antes de você avançar, achei interessante aqui é uma pergunta e ao mesmo tempo uma colocação da Viridiana. A Viridiana é nossa tesoureira lá de Mogi Guaçu, e ela pergunta o seguinte: qual a recomendação quando os irmãos já direcionam as ofertas por desejarem, aqui ela colocou um exemplo, que poderia ser outro, viu, Verê? Construir a igreja, que boa parte de nós aqui, né, vimos de lugares onde as igrejas estão em construção. Eu já tenho acompanhado de perto isso daí, mas não é somente na construção, não é? Nesse evento construção que os irmãos direcionam as suas ofertas. Tem outros, né? A gente poderia colocar, por exemplo, os bravadores, Ministério da Família, da Mulher. Cada um, né, tem ali, querem a fatia da oferta. Então, qual é a recomendação quando eles já direcionam? ah, Eu é tenho uma recomendação, orientação. A igreja ela trabalha por orientação e jamais por obrigação, né? Isso. Então, eu vi que ela até colocou ali que ela já pregou sobre o assunto, já conversou individualmente, explicou. Esse é o caminho, é orientação e informação, mostrando justamente esses princípios de mordomia, né? Que Deus é o dono, que ele orienta como as ofertas, a questão, por exemplo, do pacto, ela tem que ser distribuída para que a igreja localmente ela seja atendida, para que a igreja regionalmente possa ser atendida, mostrando que quando eu dou o meu pacto, um percentual vem aqui para a associação, que esse dinheiro depois volta para a igreja e às vezes já somado com, né, a oferta de outros irmãos, de outras igrejas que agora vêm ali para comprar o terreno, para poder auxiliar na construção, em várias etapas que tem a construção. Então, quando a gente mostra, e a gente tem visto isso nos congressos de mordomia que a gente tem feito, juntamente com o pastor Jimmy, quando a gente explica para a igreja, né, que, olha, os recursos, quando a gente trabalha a oferta distribuída, eles vêm e depois eles voltam também. Se todo mundo direciona para a sua igreja local, geograficamente a gente não teria condições de auxiliar comprando um terreno, auxiliar na construção de uma igreja, porque cada igreja estaria ali cuidando do seu. E é interessante isso, porque a gente vê isso na estrutura da própria igreja local. Então, imagina você, tesoureiro, se todo mundo fala assim, bom, a gente está em construção, vou dar minha oferta tudo para construção. Você não teria dinheiro para pagar a conta de água, você não teria dinheiro para pagar a conta de luz, você teria dinheiro para construção. Mas para a manutenção da igreja local, para os departamentos, não teria. E é isso que às vezes acontece, né? O Joelson aí acompanha até mais de perto. Às vezes a gente tem igrejas que têm dinheiro em caixa, mas não tem dinheiro para pagar suas contas, porque está tudo nos departamentos. Vai lá no departamento da ASA, tem dinheiro, vai no departamento de bravador, tem dinheiro, vai no departamento de aventureiros, tem dinheiro, mas o tesoureiro não tem dinheiro para pagar as contas da igreja. Por quê? Porque criou-se a cultura de que assim, eu sou o dono e eu direciono a minha oferta onde eu acho que tem mais necessidade. Aquele irmão ali, eu vejo que os projetos dele é interessante, realmente a gente tem um desafio com as crianças, eu vou ajudar aquele departamento. E aí cria-se uma cultura da oferta direcionada e a própria igreja local fica, às vezes, com desafios financeiros para poder cumprir com as suas obrigações. E vocês sabem, né? Às vezes, quanto desgaste tem na igreja, quando às vezes leva para uma comissão e fala assim, ó, vamos zerar os departamentos e vamos transferir para o caixa da igreja. É Vixe, uma às vezes briga. pega, né? Por quê? Porque não, mas o dinheiro é meu, é do meu departamento, eu que reportei, eu que fui atrás, eu que pedi pro irmão. Esse dia eu estava numa igreja, né? E eu falei justamente explicando essa questão da oferta direcionada, os desafios que tem. E aí na saída uma irmã falou assim, ó, eu entendo, mas não concordo, eu vou continuar pedindo para o meu departamento e vou continuar direcionando para o meu departamento, porque senão a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, a gente não consegue fazer as coisas. Então, a gente sabe dos desafios que tem cada departamento, né, os desafios que a igreja tem, mas eu acredito muito na orientação, e o que a gente tem visto, né, na maioria dos casos aí do Congresso Atos, é as pessoas não compreenderem, elas não têm, às vezes, a informação clara de como os recursos são aplicados, quando vem, quando volta, como é que isso vem, às vezes, ajudar, né? Eu
recebo vários pastores aí que às vezes vêm com pedidos, né? E às vezes o recurso que a gente manda para uma igreja, ele é muito maior do que o que a igreja contribuiu. Se a igreja fosse, aquela igreja fosse pegar todas as ofertas que ela enviou, era anos que ela conseguiria juntar aquilo ali, e que graças a esse, né, sistema de Deus aí, dos recursos sendo distribuídos, é possível aquele recurso voltar. E às vezes eu olho lá junto com o pastor, falo, pastor, olha aqui, ó. A sua igreja, ela tem um percentual, às vezes tem lá 90% de oferta direcionada. Mas olha só, a igreja votou, mesmo a igreja não sendo uma igreja que compartilha tanto com todo, porque tem uma cultura da oferta ser direcionada localmente, mas mesmo assim foi votado, e agora vocês estão recebendo esse recurso aqui, esse montante, não da associação, vocês estão recebendo de ofertas de outras igrejas que agora está sendo direcionado para vocês aqui, para auxiliar vocês nesse projeto aqui. Então, é importante mostrar isso para que a igreja ela compreenda, porque uma vez eu sendo beneficiado, agora eu vou continuar contribuindo para que outros também possam ser beneficiados. E assim a igreja caminha, né? Mas é orientação, né? E orar para que a pessoa compreenda, entenda que realmente é importante a oferta distribuída, é importante num projeto a oferta específica para a construção, mas ela nunca pode ser a mesma oferta, né? Então, eu tenho meu pacto, agora eu vou direcionar meu pacto para esse projeto. Não, eu posso dar uma segunda oferta, né? E aí, quando a gente lê, né, tudo esses conselhos de Ellen White, dos recursos, da prioridade, do amor a Deus em primeiro lugar, né, da gente poder contribuir com a expansão do reino, a gente vê que aí o pastor Hugo dizia, né, a oferta de sacrifícios, e oferta de sacrifício, o nome já diz, é aquela que dói mesmo, né, às vezes a gente dá, né, com dor às vezes, mas sabendo que é para algo muito maior do que às vezes as minhas necessidades temporais, né. Joelson, nosso tempo já acabou, mas assim, do 33 eu só queria destacar essas duas coisas, né? A necessidade que a gente tem de olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor e como igreja, né? Eu sei aí, professor Agno, por exemplo, né, do projeto que eles fazem ali na cidade de Engenheiro Coelho, com a comunidade, né? Tem um projeto muito interessante de música, atendendo jovens carentes, órfãos, viúvos, crianças ali órfãos. Então, olhar para essa necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, né? E ter um olhar compassivo e buscar, né, atender. A gente até fala que a gente deveria ter a oferta dos pobres, né? A gente teria que ter deveria ter ali um recurso justamente para a gente auxiliar essas pessoas que, por alguma situação de momento, às vezes passa por situações, mas jamais também, né? E é isso que me chamou a atenção também no conselho, é que jamais também a gente deve deixar as pessoas acomodadas a ficar recebendo constantemente, sem uma contribuição também para que possa mudar essa chave, virar e possam ter as condições por si só, né, de conseguir o seu sustento, né? Então, são duas coisas que elas têm que ser trabalhadas juntas. No primeiro momento, eu auxilio, porque não vou deixar ninguém que não tenha condição de comer sem comer, mas eu vou buscar meios para que ela possa desenvolver alguma atividade e, a partir dali, buscar o seu sustento, porque é isso que dá dignidade às pessoas também, né? Amém. Gente, alguém quer compartilhar alguma coisa? Já passamos 10 minutos aí, desculpa aí. É que foi muito bom, viu? É muito conteúdo. É verdade. Eu só comento aqui, ó, uma parte, um destaque também bem rápido aqui. Todos os favores e bênçãos que desfrutamos advêm somente dele. Somos dispenseiros de sua graça e dos seus dons temporais. O menor talento e o mais humilde serviço podem ser oferecidos a Jesus como dádiva consagrada e com a fragrância de seus próprios méritos apresentá-lo-á ao Pai. Então, tudo que a gente faz, seja de forma humilde, seja o valor pequeno, porque não é o valor da oferta que fará a diferença, é o coração sendo empregado com todo louvor e gratidão naquele valor é que fará de fato a diferença, né?
que a gente às vezes preocupa com a quantidade, né? O valor em si, para Deus não é isso, né? A oferta da viúva pobre, né? As 2 moedinhas foram superiores a tanto dinheiro. Não no valor, na soma, nós não estamos falando disso, mas na intenção do coração. E é isso que Deus enxerga. Então, às vezes a gente pensa, mas eu tenho aqui somente esse valorzinho aqui. E é de coração que eu gostaria de dar, e é tudo que eu tenho. Essa é a oferta que é aceitável. Não é oferta apenas, né? No valor em dinheiro, mas é também no meu talento. Às vezes eu tenho um talento de cantar e não estou usando esse talento. Às vezes eu tenho um talento de pregar e não estou usando esse talento. Às vezes eu tenho um talento de orar, de visitar, de ajudar, de contribuir com a minha mão de obra, né? A gente, rapidinho aqui, já falando da experiência lá da igreja de Mococa, né? Quantos irmãos se empenharam lá no serviço, né? E assim, poupou recurso de mão de obra porque os irmãos fizeram isso. Eu sei que em outras igrejas isso acontece, e é isso mesmo. Então, é um voluntário que vai lá ajudar, é nós, de alguma maneira, contribuindo com a igreja, né? Às vezes levando um produto de limpeza quando não tem como comprar, às vezes levando um pano para poder ajudar, água, papel higiênico, coisas que a gente tem em casa que a gente pode contribuir. Então, esse esforço, esses favores e bênçãos que a gente recebe de Deus, a gente pode devolvê-los também para a obra de Deus. Joel, só para terminar aqui, eu falei, né? Olha, o subtítulo do parágrafo é assim, né? Não sustente um preguiçoso. Tá lá em Provérbios também, viu? Numa outra versão, ela coloca ocioso, mas nessa aqui eles traduziram já, não sustente um preguiçoso. O costume de sustentar homens e mulheres preguiçosos por meio de doações particulares ou com dinheiro da igreja encoraja-os a manter hábitos errados. É isso Né? mesmo. Então, nem percebeu, tá mas também tá com preguiça no couro, Então, deixa pra lá. E aí, só para fechar, Joel, é interessante essa questão aqui também, que na sequência, que fala assim, ó, desviando a verba destinada ao trabalho missionário. Em muitos casos, o dinheiro que deveria ser dedicado ao trabalho missionário é desviado para outros canais por causa de ideias erradas de caridade, né? E ela reforça aqui, o dinheiro do trabalho missionário, do foco direto, né, para alcançar almas, às vezes ele é distorcido para ajudar aqui, ajudar ali, e a igreja não tem recurso para poder fazer o trabalho missionário. É claro que, às vezes, né, ajudar as pessoas já faz parte do trabalho missionário, né, como uma ação para poder ajudar a alimentar as pessoas, mas, às vezes, né, vocês aí, acho que quase todos aqui são tesoureiros, né, às vezes não tem dinheiro para uma ação missionária, clara e específica, e quer fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o foco, com o resultado esperado, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com os recursos, né, destinados ao trabalho missionário direto ali, específico, né? amém. Joel, você tem mais alguma pergunta aí? Não? Não, aqui, bom, deixa eu voltar lá no chat, lá que eu acabei, ó, muito conteúdo importante, nossa educação, muito obrigada. Esse tempo de estudo é muito edificante. Eu sempre devolvo o pacto, mas quando a igreja está precisando de alguma coisa, eu destino, está errado? Então, o Gelto respondeu isso aqui para Ana Patrícia. Ana Patrícia, eu diria o seguinte, né? Você tem o dízimo, você tem o pacto, são coisas que você não deveria mexer. E aí entraria aí uma oferta de sacrifício, entendeu? Assim como o dízimo, eu tenho o pacto, e aí se eu tiver alguma outra situação, aí eu tenho uma outra oferta que seria uma oferta de sacrifício. E não desviar nem dízimo e nem o pacto. Eu não aconselho fazer isso. Tenha o seu dízimo, tenha seu pacto e uma oferta de sacrifício quando houver necessidade. Beleza? Zero. Gente, alguma pergunta a mais? 15 minutos já. O Luiz aí falou que dorme às 9 e já estava pensando em dormir, né, Joel? Nossa, é Então, verdade, né? Veja. mas, pessoal, muito bom, né? Esses momentos aqui, para mim, falei no começo aí, tem sido muito gratificante poder reler o livro, né? Estudar, fazer anotações, e também este encontro aqui, cada vez a gente tem alguém trazendo alguns destaques que encontrou, isso vai reforçando o nosso conhecimento, abrindo a nossa mente, a nossa compreensão,
e o objetivo é que cada dia possamos ser, né, melhores mordomos, né, para que Deus possa confiar os bens que Ele tem, as bênçãos possam chegar até nós e a gente possa continuar contribuindo também com o avanço da causa de Deus. Ok? Amém. Joelson, termina com uma oração para a gente, então? Vamos orar então. Obrigado, bom Deus, pelos momentos que aqui passamos de compreensão, de esclarecimento e, sobretudo, de edificação. A tua palavra, ela é bem clara quanto àquilo que o Senhor pede de nós e espera de nós, e através também da leitura de Ellen White, Conselho sobre Mordomia, temos aprendido a como melhor administrar o tempo, os recursos e talentos, a como investir no reino, a como usar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor coloca sobre nossas mãos, sobre nossos cuidados como mordomos e fazer o melhor para a tua causa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nas nossas atividades, as famílias, os pedidos que foram feitos no início. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, os enfermos, aqueles que estão desempregados. Oramos também para que envie recursos e pessoas com recurso e capital para financiar o crescimento, o desenvolvimento da tua obra, especificamente na construção dessas novas igrejas, novos templos, que são pontos de luz para a pregação do teu evangelho. Que o Senhor envie, ó Deus, força, poder e nos batize com o teu Santo Espírito. Nos dê um restante de semana na tua presença, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém, gente. Até a próxima. Uma boa noite, bom descanso. E nos vemos na próxima segunda-feira. Maravilha! Um abração.